bem, pessoal, então vamos agora, chegando próximo do nosso final de curso aqui, vamos falar então da sequência dos elementos primários, tá? Que é justamente aquilo associado, então, às questões de logos, mascotes, outros elementos visuais, assinaturas sonoras e por aí vai, tá bom? Então, depois que você define o nome, naturalmente você vai ter que criar um conjunto de elementos que vão ser compostos da marca para ela ter uma cara, para ela ter uma percepção. Então são elementos que eu vou utilizar como um apoio ao desenvolvimento do que é aquele nome. Tá? Então a gente falou, por exemplo, do corpus, né? Como é que na época a Danone enfatizou a ideia do corpus, né? Ela fez lá uma embalagem que tinha lá o formatinho de um corpo, tá bom? Então são elementos que são, né, que eles estão ali ao redor do nome, e eles são propriedade da empresa, né? Eu crio aquilo para ajudar a enfatizar um diferencial, para enfatizar o meu nome, para criar diferenciação, para criar as associações que eu entendo que são importantes e necessárias, tá? E aí, quase na sequência do nome, né? Às vezes até junto, tá? Então isso acontece. Teoricamente não deveria acontecer, você faz o nome e depois o logo, tá? Mas em alguns casos acontece, tá bom? Do pessoal ajustar o nome em função do logo. Fala, pô, mas esse nome aqui, uau, dá uma forma tão mais bacana, eu consigo virar dessa letra, eu consigo fazer uma seta, consigo fazer um arco, consigo fazer não sei o quê, e da outra eu não consigo. Então às vezes acontece, tá? Eu não recomendo, mas pode acontecer, tá? Mas a sequência do nome normalmente é o logo, então eu vou criar o logo, tá? E o logo, pessoal, ele é um elemento que ele vai, acho que talvez seja um dos elementos mais variáveis quanto à percepção de valor que ele gera, tá? E é interessante porque você pode na internet e tem processos automatizados para geração de logo que você paga lá, sei lá, $5, $15 e vai ter lá uma geração automatizada de um logo. Você bota o nome, você coloca algumas características e o negócio faz um logo para você. Tá bom? Tem lá o sobrinho do amigo que fez design, e ele é um cara inexperiente, ele vai cobrar R$ 200 para fazer um logo para você. Ele vai lá nas melhores suas capacidades, faz lá um loginho bonitinho, com corzinhas combinantes e tal, e te entrega aquele logo, tá? Na outra ponta, tem logos que custam milhões de dólares, ou no caso da Unilever, milhões de libras, tá certo? Então esse logo da Unilever que está aí colocado, ele foi feito por uma das empresas líderes no desenvolvimento desse tipo de material, tá bom? Que custou alguns milhões de dólares, tá? No caso, alguns milhões de libras, né? Que eles pagaram em libras, que foi feito lá na Inglaterra, tá? E por que isso acontece, tá? Porque, primeiro ponto, toda empresa precisa de um logo, tá? E o nome, muitas vezes o dono cria, né? Ah, bota o meu nome aí, não é? É assim que a gente vê. Tá? Então o nome teoricamente é de graça, tá certo? E o logo? Cara, o logo não, porque o cara não sabe fazer um logo sozinho, ele precisa de alguém para fazer o logo, tá? Só que às vezes a percepção que ele tem de valor daquele logo é baixo, então ele paga pouco, tá? Para outras empresas, fala, não, cara, eu preciso representar a ideia geral do que a minha marca é. Eu preciso criar um processo de valor com base no logo. Então eu preciso de uma coisa muito legal, muito diferente, ou que consiga captar toda a minha essência de marca que eu quero passar. Aí, nesse caso, o logo custa muito caro, tá? Ah, por quê? Foi o tempo de fazer o logo? Claro que não, tá? Foi todo o racional que teve que ser construído, debatido, conversado, alinhado, não é? Para se chegar no logo final e aquele logo fizesse fazer sentido para aqueles objetivos que foram propostos, tá? Então aí são logos que que carregam em si uma grande complexidade, tá bom? Muito bem, então o que nós temos aqui para a gente começar o nosso processo de discussão? O logo da Vale, tá? Devia ter colocado aqui, não sei se vocês vão lembrar, mas a Vale, né, ela tem uma história, e veja só que eu vou contar para vocês, tá? Sempre o logo tem uma relação, né, o logo da organização tem uma história, uma relação com o que é a organização, tá? E como ela foi se transformando. Então, a Vale, ela era uma empresa estatal brasileira, não é? Chamava-se CVRD, Companhia Vale do Rio Doce, e o pessoal colocava no logo CVRD, tá? Era uma coisa horrorosa, era praticamente, parecia um quadrado de outro quadrado, era um logo meio geométrico, com o tal do CVRD lá, tá bom? Aí ela virou uma empresa privada, né? Ela foi privatizada, parte foi vendida a bolsa de valores, parte foi controlada por outros grupos, e virou privatizada. E aí,
o que aconteceu com essa empresa? Ela era vista como um elefante branco, né? Aquele elefante estatal, não é? Cheia de gente, lenta, uma empresa que não era muito bem vista para se trabalhar, né? O pessoal não tinha muito envolvimento com ela, não causava uma sensação de orgulho no brasileiro, e ela era a maior empresa mineradora do mundo, tá bom? Já era. E aí o que o pessoal fez? Mudou o seu logo, tá? Mudou o seu nome. Então eles tiraram o CVRD, Companhia Vale do Rio Doce, ok? É nome por extenso. Estão de Vale, um apelidinho. Vale, simples, fácil de lembrar, não é? Que ganhou significado, certo? Porque é o Vale, né? E aí, o que eles acabaram fazendo aqui, né? Criaram um logo que, primeiro de tudo, ressaltava, não é? Olha lá, ó, a sua brasilidade. É uma empresa verde e amarela, é uma empresa do qual o brasileiro pode ter orgulho de estar lá presente, ou de estar lá, ou de existir, tá? E aí começou-se a criar a relação de orgulho do brasileiro com a mineradora, não é? Minério de ferro, base de elementos que estão presentes em todos os tipos de produtos que você acaba utilizando no seu dia a dia, né? É uma empresa que traz muitas divisas para o Brasil, exporta muito, ajuda a balança comercial, gera royalty para os municípios, gera imposto e tal. Então, olha que maravilha. E olha, você, né, jovem, pode vir trabalhar aqui na Vale, porque você vai ter uma carreira internacional, possibilidade de você trabalhar em vários lugares do mundo, crescer, papapá. Gente, em 2 ou 3 anos, tá? Isso já faz uns 20 anos, tá? Que isso foi feito. Em 2 ou 3 anos, a Vale saiu de uma empresa absolutamente com uma imagem completamente antiga, né? Estatal, chata, para a empresa que ela era a mais considerada pelos jovens para se trabalhar, tá? Então ela era mais desejada pelos jovens para se trabalhar, e foi durante alguns anos, tá bom? Por quê? Porque fez esse posicionamento, tá? Não que o logo tenha ajudado, mas olha o que aconteceu. O verde e amarelo, tá? O nome mais simplificado, os elementos mais, que a gente fala aqui, os elementos um pouco mais orgânicos, não é? Redondos aqui, né? Então o pessoal falou que esse logo aqui, ele tinha essa organicidade, ele simbolizava uma, como é que o pessoal chama isso? A tina de fundição, tá? Então aqui seria a tina e o amarelinho lá é o metal fundido lá dentro, tá? Então ele transforma a cara da empresa. Não sozinho, não é? Teve que ter um trabalho de relações públicas, um trabalho de publicidade e tal, para fazer com que isso viesse à frente, tá? Mas o logo foi o símbolo principal dessa mudança. E essa é a ideia do logo, tá? Ele é o símbolo principal da empresa, tá? Natura, né, que de um tempo para cá, também há bastante tempo para cá, começou a assinar bem e estar bem. E qual que é a ideia aqui, né? É uma folha, Natura, tá? É uma folha com cores quentes, próximas, não é? Ela é leve, tá levitando, né, a folha, ela tá voando a folhinha, olha lá que legal, tá bom? Então isso representa o propósito, a visão de mundo da empresa, tá? Vamos lá pro logo aqui da Unilever, não é? Que foi, pô, custou milhões de libras para ser feito. O que acontece com esse logo aqui também tem uma história por trás. A Unilever, como a gente conhece ela hoje, ela veio da união de duas empresas, tá? Uma empresa chamada Lever Brothers, que aqui no Brasil chamava-se GC Lever, né? E uma empresa de alimentos chamada Best Foods, tá bom? Uniu-se essas duas empresas e chamou-se as empresas de Unilever, tá certo? Uma Lever. O nome em si já trazia, né, essa ideia de união. Nós somos agora uma empresa única, tá? O primeiro logo que a Unilever teve, esse é o segundo. Também não tá aqui, por eu ter colocado. Ele é um usão assim, ó, que parece uma barra de ferro torcida, tá? Por que que esse primeiro logo ele era uma barra de ferro torcida? Porque essa empresa Unilever precisava comunicar para as pessoas que tinham contato com ela, para os seus stakeholders, que ela era única, uma empresa, tá? Porque ela passou por um processo de fusão. Fusão dos seus processos, fusão das suas ferramentas internas, fusão dos seus softwares, fusão das suas áreas de vendas, um atendimento que passou a ser unificado para um cliente. Então, o cliente recebia duas visitas da Unilever, uma para o pessoal de alimentos, outra para o pessoal de higiene pessoal. Começou a receber uma só, é um vendedor, ok? E internamente precisava criar-se essa cultura, falar, olha, nós somos uma empresa só, ok? Então a ideia inicial foi ser essa empresa da barra de ferro dobrada, tá bom? Uma empresa única, tá bom?
O que aconteceu? A partir de 2001, 2002, que eu acho que foi quando eles trocaram aqui esse logo, já estava consolidado esse processo de união da empresa, tá bom? O mercado, os acionistas, o trade, os colaboradores já entendiam aquela empresa como uma empresa única, tá bom? Até a sede da empresa já tinha sido unificada, tá? No passado essa empresa tinha 3 ou 4 sedes aqui no Brasil, porque cada empresa comprada ficava num lado, tá bom? Unificou, uniu, ok? Unilever, tá? O que começou a ser importante para essa empresa a partir daquele momento? Ela queria, primeiro ponto, começou-se já 2001, 2002, 2003, começou-se a ter aquele elemento importante que o propósito organizacional, o processo de como as coisas eram feitas, começou a impactar fortemente a maneira das pessoas escolherem produtos, tá? Então, quando eu compro lá um sabão em pó, eu não estou preocupado só se ele lava mais branco, eu estou preocupado se ele toma cuidado na captação de matéria-prima, na sua produção, você não descarta lá, sei lá, coisa no meio ambiente que prejudica o meio ambiente, né? O seu processo de venda, o seu processo de cuidado com a comunidade. Então eu quero ter certeza que esse sabão em pó não só lava mais branco a minha roupa, não é? Mas que também ele é feito de um jeito legal, tá? Então essa é um pouco da ideia aqui. E aí, quem que faz as coisas de um jeito legal? Não é a Omo, é a empresa que fabrica o Omo, a Unilever, tá bom? Então essa é a ideia central aqui. E aí, o que eles queriam fazer? Então, falaram, eu tenho que simbolizar que essa marca aqui não é uma marca. Ela é a união de um conjunto grande e relevante de marcas que estão presentes no contexto, no dia a dia de todas as pessoas. Então, eles começaram a se colocar para o mercado não como uma empresa única, porque essa mensagem já tinha sido passada, tá? Mas como uma empresa que conseguia ter um contato imenso com o dia a dia das pessoas, tá? E aí, como é que eles fizeram isso? Criaram uma... Por isso que está aqui até hoje, tá, esse logo aqui, porque virou um logo, cara, assim, que foi muito comentado na época, foi uma coisa, assim, bem inovadora. Ele tem aqui um conjuntinhos de logos que formam o U, tá? Então ele tem uma pombinha, que significa Dove, ele tem um coraçãozinho, que significa aquela marca Becel, ele tem uma roupinha, que significa as marcas de detergente de roupa, tá? Ele tem aqui uma xicarazinha de chá, que significa os chás que eles têm, o Lipton, né? Que no Brasil a gente não consome muito, mas fora do Brasil é muito consumido na Inglaterra, especialmente, e tal. Então, cada íconezinho aqui, ó, tem uma história por trás, tá? Tem um sorvetinho ali, tem uma história por trás. Então, para quê? Para mostrar que essa empresa era essa empresa desses múltiplos, desses mundo de produtos contidos nessa única empresa, tá? Então, eles fizeram esse loginho aqui, que simbolizou justamente esse momento, tá? Trocou-se da barra de ferro para esse logo aqui. Por quê? Necessidade, primeiro, de falar com outro stakeholder, que é o consumidor final, ok? E querer mostrar, né? Já tinha construído a etapa inicial, que era o da unidade, e essa necessidade de mostrar, então, o seu conjunto completo de serviços, tá bom? Ou de produtos. E aí, então, foi criado aqui. Então, essa é a ideia do logo, tá, pessoal? Ele demonstra o que a empresa é, ele simboliza, quando você troca o logo, ele simboliza os seus momentos de mudança relevantes, tá? Então, por isso que a empresa troca o logo. Tá? Quando eu falo assim, ó, eu mudei a minha ideia, o meu jeito de ser, eu alterei ou intensifiquei elementos do meu propósito, tá? Como é que eu simbolizo isso? Com logo, tá? Então essa é um pouco das ideias aqui. Aí você tem elementos, tá? Que estão presentes nas embalagens, tá? Que também eu vou complementar isso. Então aqui, por exemplo, pegar um exemplo que todo mundo conhece, tá? Então o logo, a embalagem aqui do Leite Moça, tá? O que acontece com embalagens? Ela tem todo um conjunto de ícones que vão sendo agrupados e eles começam a formar para um consumidor ou para um cliente um elemento que leva ou que conecta rapidamente a um conjunto de experiências, tá? E aí ele está lastreado num conjunto de coisas, tá? Inclusive, por exemplo, cor, formatos de embalagem. Então, ó, aqui eu tenho um formato que aqui ele é vertical, onde aqui eu tenho a moça e aqui eu tenho o logo da moça, tá? O logo da empresa tá aqui quadradinho, né? Aí eu tenho o nome aqui, eu tenho um degradê de branco a azul, né? Que indica um pouco a cor. Esses elementos aqui são reconhecidos como elementos da Leite Moça, tá? E se eu for de uma marca concorrente aqui, sei lá, Batavo, o que eu podia fazer? Olha só que coisa que eu poderia fazer. Eu poderia colocar não uma leiteira, mas uma mulher da Bavária, não é? Tá lá, porque tem até uma relação com o meu nome, então boto lá uma mulher.
Eu boto essa mulher no mesmo lugar aqui, tá bom? Com a mesma proporção, com o mesmo tamanho, tá? Em vez de chamar de Batavo, porque fica muito longo, eu chamo de Leite Bata. Só que eu escrevo Leite Bata com uma fonte similar ao Moça, tá? E eu boto o logo da Batavo aqui em cima. O que vai acontecer? Eu copiei a marca da Leite Moça? Não, os ícones são diferentes. Ah, e eu uso a marca azul, até porque Batavo é azul também, tá? Então eu copiei a marca. Essa discussão que às vezes vai para o tribunal, né? Que vai lá para o juiz e tal, tá? Não. Eu usei a minha cor, eu usei o meu símbolo, eu usei uma fonte que é uma fonte comum de mercado para escrever o meu nome, ok? Só que eu estou copiando o concorrente com relação à sua embalagem. Porque o concorrente criou um padrão de embalagem. Leite Moça criou um padrão de embalagem, tá? Que eu rapidamente reconheço. Né? Então aquilo lhe torna-se, de certa maneira, proprietário da marca. Tá? Como a marca Tiffany, não é? Enfim, que é de joalherias, e aí ela é famosa pela sua embalagem azul clara, esse tom de azul específico e o laço branco. Se eu for da outra joalheria competidora e eu fizer uma embalagem azul claro, com o nome escrito aqui, uma faixa branca, eu estou infringindo uma coisa que ela criou, é um ícone dela. Tá bom? Então a embalagem também ela entra nesse elemento primário, tá bom? Ela vira um sinônimo de marca. Né? E traz um certo conforto visual e uma conexão daquilo que é visual com as experiências do consumidor. Tá? Por isso que a gente acaba entendendo que ela é um elemento proprietário. Tá? E aí também existem, pessoal, outros elementos que são utilizados, a gente fala que são primários, porque eles são registráveis, eles são criados especificamente pela marca, tá? E que ajudam então um pouco nesse processo de construção de lembrança, tá? Então os slogans, né? Então a gente estava falando do Skol, né? O Desce Redondo, por exemplo, né? Então os slogans ajudam, né? Por quê? Porque ele está passando nesse caso aqui o Desce Redondo a ideia da leveza, né? Então ele é um elemento de marca que eu estou compondo, que eu estou utilizando como um jeito fácil, simples, rápido de gerar uma lembrança rápida, tá bom? Primário, único, eu que fiz, tá? Eu não posso pegar outra marca e falar que ela desce redondo. Aí a Ambev vai lá e processa, tá? Jingles, não é? Então a gente tem um conjunto... O Brasil já foi muito prolífico em jingles, depois isso acabou passando, tá? Slogan, jingle, até são coisas que a gente vai entendendo que eles foram diminuindo a intensidade de uso com o passar do tempo, tá? Antes toda marca tinha um jingle, toda marca tinha um slogan, tá? Quase que fazia parte desse enxoval básico de construção da marca, tá? Hoje já é menos comum, ok? Então o Brasil já foi muito prolífico em fazer jingles muito legais, tá? Exemplos aqui clássicos de mercado, o Johnson's Baby, não é? Que tinha aquela musiquinha que mostrava a criança lavando a cabeça, até foi reeditado recentemente. Nos anos 90, né? Hoje o famoso Nizam Guanais era muito bom em criar jingle, tá? Então ele criou lá os jingles para Guaraná Antártica, que tinha pipoca, que tinha pizza, que ficou muito famoso e tal, tá? Então, por quê? Porque o jingle, como aquela musiquinha que ajuda você a decorar a fórmula da física lá para o vestibular, ela ajuda você a lembrar de elementos específicos da marca, tá? Então, é muito utilizado aqui também. Personagens, tá? Então, quando eu pego ali personagem tipo o Tigre Tony, né? O antigo Ronald McDonald, né? O palhaço no McDonald's e tal, eles eram elementos que aí sim quase sempre caem em desuso, tá? Então, tirando agora pela volta dos assistentes virtuais, que também são personagens, não é? Os personagens acabaram lá no momento caindo em desuso, tá? Ou eles foram até substituídos por outros tipos de elementos. Porque o que acontece? O que seria, por exemplo, lá, o Tigre Tony, né? O Tony Tiger dos Sucrilhos, né? Ele é um cara que representa um pouco da identidade dos Sucrilhos, tá? Então você vai ver que o Tony Tiger nas propagandas, ele é um tigre que ele é meio que um treinador, ele é um técnico ali que vai incentivar a criança a ter energia no esporte, fazer as coisas. Então essa é a ideia do Tigre Tony, tá? Então ele era um elemento que ajudava a construir a personalidade da marca, tá? Só que para ele construir isso, ele precisava ser criado, tá? E isso hoje em dia custa muito caro, né? Então, porque eu precisava criar o tigre, não criar do ponto de vista de fazer o personagem, mas eu preciso fazer um conjunto de propagandas, eu preciso fazer um material, eu preciso fazer esse material chegar na criança, eu preciso fazer esse material ter um espaço
né, na cabeça da criança. E hoje isso é muito difícil, tá? Porque uma que a gente nem pode visibilizar para criança mais, ok? Não dá para fazer. E custa muito caro, né? Imagina, eu vou disputar com o canal da Disney, as produções de desenho do Netflix, eu vou disputar com o Castelo Rá-Tim-Bum do passado, eu vou disputar com a Nickelodeon, eu vou disputar com todo mundo, tá? Então é muito difícil achar um espaço para esse tipo de personagem hoje, custa muito caro para eu querer construir ele, tá bom? Até alguns, os que já foram criados continuam sendo utilizados, tá? Mas outros acabam, novos acabam sendo mais difíceis de acontecerem, exceto agora por essa ideia dos assistentes virtuais, tá? Então o personagem ele começa a voltar um pouquinho à tona pelo assistente virtual. Eu acho que aí a gente tem trabalhos que estão começando a ser feitos nesse aspecto, de personagens que representam então uma faceta da marca, tá bom? Alguns parecem exagerar um pouquinho para lá, outros para cá. O pessoal de varejo talvez esteja mais avançado nisso, né? A Magalu, o Pinguim lá do Hoje Ponto, não é mais Ponto Frio, né? Só ponto, enfim. Tá, mas aí são alguns elementos aqui, tá? E essas estruturas audiovisuais, tá? Então aquelas musiquinhas, aquelas pequenas notas que são colocadas em algumas propagandas e que ajudam a gente, então, a levar a lembrança ou a experiência para um grupo de marcas específicos, tá? Então esse aqui é quase que o enxoval da marca aqui, quanto esses elementos são criados especificamente para elas, tá? Quando eu crio isso, o que eu vou ter que fazer? Eu vou ter que fazer com que esses símbolos sejam reconhecidos, esses nomes e símbolos sejam reconhecidos pelos consumidores, tá bom? Aí entra então a nossa próxima discussão e última, não é? Que são os elementos secundários, tá? Que é basicamente como é que eu vou ir lá para o mercado, olhar para a cultura daquele país, daquele lugar e achar elementos que eu vou incorporar à minha marca e que passam a ajudar a minha marca a dizer quem ela é, tá bom? Então paramos aqui e voltamos então para a nossa última etapa aqui da aula.